Olá, meus amores. Boa noite, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim. Ao vivo aqui no meu perfil. Acho que 7 horas da noite, né? Não, 6h30 ainda. Eu falo para as colegas que eu vou entrar às 7, mas eu acabo entrando um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu sou meio abiloladinha do juízo mesmo. Entra na hora que dá certo. Então, gente, hoje, 13 de maio, né? E 13 de maio é aquele dia em que a escola construiu na nossa mente a ideia de que o povo negro teve uma princesa, né, libertadora e tudo mais. E acabou ensinando pra gente ao longo dos anos o quanto a gente deveria, né, ser grata a uma princesa assim que deu a liberdade assim para o povo negro aqui. O Brasil, esse último país da América Latina a abolir a escravidão. Que ainda hoje a gente tem resquícios desse racismo que é tão estrutural dentro da nossa sociedade brasileira, infelizmente. E aí, como vocês me conhecem bem, como vocês sabem muito bem, a gente acaba começando num tema e indo caminhando para outros tantos temas que a gente é meio assim, como eu falei para vocês no início, meio abiloladinho das ideias. Mas bora lá. Quando eu penso em abolição da escravatura, me vem muito à mente, né, caminhos para a liberdade. E os caminhos para a liberdade, eles são repletos constantemente, sem exceção, de muita luta. Não existe nenhum caminho que você deseje trilhar que te leve à liberdade, que te leve ao bem-estar, que te leve à plenitude, que te leve à alegria, que não seja caminho árduo, de luta, de espinhos, de sofrimento e de dor. E por que eu falo disso? Porque muitas vezes a gente acostuma, né, pega como hábito para a vida a zona de conforto. E eu falo sempre para as meninas, principalmente para as meninas, como a gente está nessa ideia de empoderamento feminino, eu falo sempre para as meninas que na zona de conforto não acontece nada. A zona de conforto é o lugar mais parado do mundo, não acontece nada lá. Mas o medo da gente de trilhar outros caminhos, o medo da gente de avançar, o medo da gente de chegar a qualquer lugar que seja, nos faz ficarmos com um certo contentamento com qualquer coisa que tenha. Por quê? Porque a gente tem medo do porvir. E a gente tem medo que esse porvir seja muito pior do que aquilo que a gente vive. Então eu vejo muitas pessoas que escolhem não trilhar esses caminhos árduos, esses caminhos para a liberdade que são doloridos. Fica ali na zona de conforto. Fica ali vivendo a mesma vida do mesmo jeito. Fica ali aceitando migalhas de amor. Fica ali sofrendo, fica ali no canto e tá tudo bem. Por quê? Porque aqui eu sei o que vai acontecer, eu sei o que esperar daqui. Obrigada, Áurea. Boa noite, meu amor. Eu sei o que esperar daqui. Ainda que dali só venha, sabe, aquele amor morno, aquela coisa sem sentido, aquele carinho dado em determinado momento do dia, em determinado dia da semana. Ainda que você só tenha aquilo, você se habitua àquilo ali, porque o medo de trilhar caminhos de liberdade, o medo de chegar a outro ponto, ele é muito maior do que qualquer coisa. Eu estava lendo um livro recentemente, um dos livros de um box que eu comprei, né, onde o Leandro Carnal, se não me engano, o Leandro Carnal e a Monja Cohen, eles dialogavam sobre essa questão do medo que a sociedade vai implantando na gente desde a mais tenra idade. E óbvio que a mulher já é um ser que vive com muito medo. A gente é ensinado desde a mais tenra idade que o medo é algo que vai nos acompanhar. E incrivelmente o medo nos acompanha a vida inteira. O nosso medo às vezes é muito maior do que a razão própria do medo. Porque nós somos habituadas a viver amedrontadas, com medo da novidade, com medo do novo. E as nossas avós, as nossas mães, né, as nossas tias sempre disseram pra gente que se a gente se contentar e se conformar
em consertar as coisas, a gente não precisa trocar. Essa é uma fala muito corriqueira na sociedade. E é uma fala que muitas mulheres utilizam para permanecer na zona de conforto, para permanecer naquele lugar morno, naquele lugar onde não tem mais amor, naquele lugar onde a única coisa que ela tem de amor são migalhas que caem da mesa. Não tem mais calor humano, não tem mais afeto, não sobrou mais nada. E aí as pessoas ficam tentando fazer o relacionamento dar certo a partir daquilo que eles chamam de um elo para a vida inteira, que são os filhos. Então, pela razão simples de terem uma vida em comum, terem filhos ou terem uma casa que dá trabalho para dividir e tudo mais, as pessoas vão se acomodando e vão ficando. Muitos relacionamentos é mais teimosia do que amor. Obviamente que aqui eu não estou falando de quem amou, de quem ama e de quem encontrou um amor para a vida inteira. Eu estou falando de quem, por medo, permanece na zona de conforto, porque acredita que saindo dali não existe mais nada. Inclusive, sempre que eu estou conversando com minhas amigas ou com as pessoas que são apenas amigas virtuais, de longe, que são casadas, que têm relacionamentos em que elas estão sendo traídas, que têm relacionamentos em que elas estão sofrendo o pão que o diabo amassou, geralmente elas dizem que o companheiro acabou sinalizando para elas: quem é que vai te querer com tantos filhos? Quem é que vai te querer se você está gorda? Quem é que vai te querer se você está com esse corpo? Então, a baixa autoestima da mulher que está na zona de conforto, ela é gigantesca. A autoimagem dessa mulher é uma autoimagem que foi destruída por alguém que deveria estar construindo com ela, está fortalecendo ela, está dizendo para ela o quanto ela é especial, o quanto ela é importante, o quanto ela é maravilhosa. Mas essa pessoa escolhe fazer justamente o oposto. Por quê? Ao implementar o medo da solidão, que é esse medo que todo mundo coloca na mulher desde muito cedo: tu vai ficar solteira, tu vai morrer sozinha, tu não vai ter filhos. Então, esse medo que um homem, que um companheiro tóxico sabe que a mulher tem, ele utiliza isso para manter a mulher acorrentada a ele. Pelo simples fato, eu lembrei agora daquela música de Alcione, né? Você não me quer de verdade, no fundo eu sou sua vaidade. Enquanto fazia minha caminhada hoje, coisa que eu costumo fazer todos os dias, parei agora essa semana, alguns dias, para cicatrizar uma tatuagem que eu fiz numa área que não podia ser apertada, então não podia vestir a malha da academia. Eu sempre vou observando o caminho. Eu sou uma pessoa extremamente observadora, eu presto atenção em tudo, eu estou sempre olhando para tudo, o tempo todo eu estou ali atenta a alguma coisa. E tem uma coisa que eu sempre observo: na beira do rio tem alguns cavalos ali que ficam, né, pastando, que ficam ali bebendo água, e sempre tem um deles que está amarrado por uma cordinha. É uma cordinha que, para a força que o cavalo tem, a cordinha nada. Então, é uma cordinha presa a um pequeno pedaço de pau, sabe? Um tronco de árvore bem fininho. E o cavalo, ele permanece ali. Ele caminha um pouquinho, ele pasta. Quando a corda faz, né? Quando ele vai um pouquinho mais para longe, que a corda faz assim, ele recua, ele retorna. O cavalo, ele foi condicionado ao longo da vida dele a entender que existe um ponto até onde ele pode ir. E que se ele passar dali, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Mas a gente, olhando de fora, a gente observa, né, que não aconteceria nada, ele simplesmente seria livre se ele quisesse ser livre. O caminho que ele ia trilhar para a liberdade dele poderia ser um caminho onde ele não tem sempre uma pessoa que vai ali, coloca ele naquele pasto, coloca ele para beber aquela água, coloca ele para comer aquele capim, mas ele teria outras coisas para viver. E tem muitas mulheres que são basicamente como aquele cavalo. Oi, Antônio, tudo bom? Tem muitas mulheres que basicamente são como aquele cavalo. Elas estão acorrentadas, amarradas a um relacionamento onde a pessoa dá o básico para ela. O básico do básico do básico. E elas acreditam que se elas arrebentarem a corda e saírem dali para outro lugar,
elas vão passar por caminhos tortuosos, elas vão sofrer coisas muito ruins, elas vão viver na sociedade coisas tenebrosas. E aí eu tenho uma coisa para dizer para vocês, que é muito simples até de ser dita, mas talvez alguém nunca tenha dito para você. Não importa o caminho que você escolhe, se você escolhe a zona de conforto ou se você escolhe a liberdade. Em todos esses caminhos haverão julgamentos. Em todos esses caminhos terão pessoas que vão apontar você. Em todos esses caminhos haverá dificuldades, haverá dor e haverá alegrias. Em todos eles, não importa se você escolheu ser livre ou se você escolheu estar na zona de conforto. A questão é, na zona de conforto você se sente plena e feliz? Na zona de conforto você está feliz com você mesmo? Você se enxerga enquanto pessoa no mundo? Porque relacionamento, apesar das pessoas falarem pra gente que relacionamento é como se a gente fosse um só, né? Isso é uma mentira tão grande que contam pra gente na sociedade, porque você não é um. Você pode ser uma unidade com outro no sentido de vocês formarem uma família, no sentido de vocês trabalharem para poder vocês conseguirem, né, se fortalecer juntos. Vocês são unidade nesse sentido. Mas enquanto ser humano, enquanto indivíduo, apenas você é responsável por você mesmo. Você que lida com as suas dores. É você que vive dentro desse corpinho, né? O seu corpo é o seu templo. Não existe nada que o outro possa fazer, ainda que ele te ame muito, ainda que ele queira muito, para amenizar muitas vezes feridas na alma que foram criadas aí quando você era criança, pelos seus pais ou pelas suas mães ou por quem quer que seja. Né? Não se cura uma emoção, né? Por exemplo, a falta de uma emoção familiar, colocando aí o peso de uma pessoa que vai resolver todos os meus conflitos. Então, nós somos indivíduos, nós temos gostos diferentes, nós temos formas de enxergar o mundo diferente e ao longo da vida a gente vai modificando. Ao longo da vida a gente vai deixando, né, de ser de um jeito e vai passando a ser de outro jeito que muitas vezes é totalmente diferente. E isso tem muito que ver com os processos de cura emocional, né, cura da nossa criança interior, que precisa acontecer e que só vai acontecer quando nós mesmos, não é o nosso parceiro, não é ninguém, quando nós mesmos entendermos onde nós somos feridas e o que nós podemos fazer para lidar com essa dor e chegarmos a um processo de cura que vai fazer com que a gente não leve para outros relacionamentos aquela dor que nasceu às vezes no relacionamento anterior. Então sim, você é mulher ou você é homem, se tem uma coisa que vai te acompanhar pelo resto da vida é o medo. É aquela sensação de frio na barriga quando você vai enfrentar o desconhecido. Mas olha só, a gente enfrenta o desconhecido a vida inteira, o tempo inteiro. Desde o primeiro dia que a tua mãe levou você para a creche, você chegou num lugar desconhecido. Tinham pessoas desconhecidas. E ali você foi criando vínculo, e você foi sendo cuidado, e você foi criando afeto, e as pessoas foram criando afeto por você, e você foi se adaptando a essa nova realidade, que é a realidade de ir para a creche, depois a realidade de ir para a escola, depois a realidade de estar na universidade, depois a realidade de lidar com seus colegas de trabalho. Então a vida, ela nos desafia constantemente, o tempo inteiro, e nos desafia para um tudo. Nos desafia na vida, na área profissional, nos desafia nas questões dos estudos, nos desafia na questão dos relacionamentos familiares e nos desafia na relação dos relacionamentos amorosos. Então por que a gente consegue abrir mão de tanta coisa e muitas vezes se torna tão difícil abrir mão da questão dos relacionamentos amorosos que estão sendo tóxicos, que estão fazendo mal? Acho que é uma frase da Clarice Lispector, onde ela fala que o amor é que nem espelho, tem que ter reflexo. E acho que a Frida Kahlo que falou que quando o amor não tiver servido da mesa, você deve se retirar. Apesar da própria filha não ter se retirado. Às vezes a gente consegue falar para os outros os melhores caminhos a seguir, mas a gente muitas vezes não consegue acertar. Então, assim, se você está preso em um espaço onde o amor não é servido, se você está preso em um espaço onde você não se sente segura,
onde você não se sente forte, onde você não se sente independente, onde você não se sente feliz, a minha pergunta é: por que você não trilha os seus caminhos de liberdade até descobrir quem é você? Por que você se permite constantemente ser aviltada, ser humilhada? Teve um amigo que me falou exatamente isso. Foi uma frase que ele me disse, nunca na vida essa frase me saiu da memória. Ele disse que a mulher, ela precisa ter um limite até onde ela se permite ser aviltada. Eu já vi muito essa situação na questão feminina. A sociedade, ela normaliza a traição do homem em relação à mulher, mas vê com maus olhos a traição da mulher para com o homem. Inclusive, quando uma mulher se separa, a sociedade espera que essa mulher passe um bom tempo sem estar com ninguém, mas o homem não. Ao homem é dado o direito de finalizar um relacionamento e já está dentro de outro. A sociedade não vê isso com maus olhos. Mas a questão que eu quero colocar é: o homem, ele trai, a sociedade normaliza esse comportamento e ele vai testando a mulher. Quando o homem inicia um processo de traição em relação à sua companheira, e a sua companheira acaba descobrindo, óbvio que o homem sempre tenta encobrir, quando a companheira acaba descobrindo, o que acontece? Ele vai testando ela. Então, se da primeira vez ele cometeu um pequeno ato de traição com alguém distante e ela acabou descobrindo, e ela, ok, tudo bem, eu perdoo, fica aí, ficou brabinho uns dias, mas tudo bem. Da próxima vez ele encontra uma de mais perto. E se ela tolera que seja uma de mais perto, ele começa a passear com a mulher pela cidade. E se ela tolera que ele passeie com ela pela cidade, ele acaba tendo filhos com essa mulher. E se ela tolera que ele tenha filhos com essa outra mulher, ele traz o filho da relação para dentro da casa dela. E se ela tolera isso, num determinado momento, a amante já está na porta dela chamando pelo marido. E tudo vai sendo normalizado. Por quê? Porque a autoestima da mulher já foi de tal maneira destruída que ela acredita que ela não tem condições de sair daquela zona de conforto, de sair daquela relação, porque ninguém mais seria capaz de amá-la, porque ela tem essa idade, ou porque ela tem esse corpo, ou porque ela tem esses filhos. Isso são pensamentos muito comuns no meio feminino. Cada vez que você vai conversar com uma mulher em que ela está tentando trilhar esse caminho dela para chegar até uma liberdade, ela passa por esse processo de pensar: bom, e agora? Né? Se eu não estiver com essa pessoa que eu já conheço, essa pessoa que eu já sei como é, essa pessoa que eu já sei como é que se comporta, se eu não estiver com essa pessoa, que outra pessoa no mundo vai me amar? E isso muitas vezes vem desse mesmo ponto que o homem acaba colocando para a mulher como peso para a finalização de uma relação, porque a maioria dos divórcios, eles são pedidos pelas mulheres, não pelos homens. Um homem dificilmente ele finaliza uma relação, porque ele está ali muitas vezes na zona de conforto dele, é o lugar seguro dele. Ele pode sair, ele pode praticar os atos dele de traição e ele volta para a casa dele, onde tem a comida feita, a cama arrumada, a roupa lavada e uma outra mulher disponível sexualmente para ele. Então, geralmente eles estão muito confortáveis com a situação. Ainda que existam brigas, ainda que existam turbulências, ainda que existam dificuldades, eles continuam ali porque para eles está tudo ok, para eles está tudo bem. Para a mulher, não. Aí a sociedade, mais uma vez, vende para a mulher a ideia de que ela precisa de um homem para protegê-la, para ter cuidado dela, para cuidar da casa, para manter a casa em ordem, para que ninguém vá da casa no meio da noite, para que ninguém faça mal para ela. Só que a sociedade não explica para a mulher que muitas vezes o mal está dentro de casa. Quem faz mal para ela é aquela pessoa.
E aquela pessoa não é responsável por proteção nenhuma da casa, porque muitas vezes, boa parte das vezes, essa pessoa está no bar com os amigos e não leva a esposa dele. Muitas vezes, essa pessoa está lá, sabe, na festa, passa a noite inteira na farra, vem chegar em casa no outro dia de manhã. Mas a sociedade explica para ela que esse homem está protegendo a casa. De que forma esse homem está protegendo a casa se ele não está ali? Quem está ali é ela. É ela que cuida muitas vezes da manutenção do lar. É ela que cuida de lavar, passar, cozinhar, arrumar. É ela que faz de um tudo. É a mulher que faz de um tudo. E ela que traz o sustento para casa. E fica dependente ali de um marido que a sociedade diz que é necessário. E agora eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei do livro de José de Alencar. O livro Senhora de José de Alencar. Tem uma fala muito interessante da protagonista, da Aurélia. Eu li o livro Senhora, eu tinha 11 anos de idade. E quando eu tive a minha primeira filha, ela até fala hoje que graças a Deus que eu não levei a cabo a minha intenção de colocar o nome dela de Aurélia. Mas eu queria colocar exatamente o nome dela de Aurélia. A Aurélia era uma mulher muito forte. Seixas era um homem que a Aurélia se apaixonou. Por quem ela se apaixonou na juventude dela. E Seixas se apaixonou por Aurélia. Só que naquela época existia a questão de pagar um dote para conseguir um marido. E a Aurélia era pobre, ela não tinha dinheiro para comprar, né? Basicamente que era isso. Ela não tinha dinheiro para comprar o marido, né? Ela não tinha dinheiro para o dote. E o Seixas, ele precisava do dote porque ele tinha as irmãs dele que não tinham casado e ele tinha que cuidar das irmãs dele. Então, ele acabou fazendo essa opção por aceitar o dote de uma outra moça para se casar com ela. Só que a história tem uma reviravolta e a Aurélia acaba ficando aí rica, milionária. Essas reviravoltas que nunca vem na vida da gente, né? Só vem na vida de protagonista de filme, de novela, de livro. A Aurélia fica rica. E a Aurélia faz de um tudo para comprar o Seixas. De um tudo. Ela tem um tutor, que é um tio dela, porque ela é mulher, é jovem, não pode administrar as finanças dela. Ela tem um tutor, que é o tio dela. E ela pede que esse tio, ele faça de um tudo para comprar o Seixas. Nem que vá metade da fortuna dela. Ela está disposta a pegar metade da fortuna dela só para poder comprar, né, o Seixas para ela. Né, para dar o dote, né? Para mim era mais uma compra mesmo. E ela consegue, né, por muito menos da metade da fortuna dela, a Aurélia consegue pegar e trazer o Seixas de volta. Muito porque o Seixas tem sentimento por ela, né? Ele basicamente agiu por uma força maior de eu tenho necessidade de cuidar das minhas irmãs. Mas acontece que a Aurélia compra o Seixas, casa-se com ele. E quando ela se casa com ele, que eles vão para o quarto, né, para a noite de núpcias, a Aurélia fala basicamente isso para ele. Eu comprei você. Você foi barato. Não se fez valer. É exatamente isso que a Aurélia fala para ele. Assim, por que eu comprei você? Porque o marido é um traste indispensável para as mulheres de bem nessa sociedade. Por isso eu te comprei, você foi barato, você não se fez valer. A Aurélia estava muito brava. Porque ela não sabia que o Seixas tinha como é que fala? Uma razão maior para poder aceitar o dote de outra pessoa e não casar com ela por conta da pobreza dela. Né? Então, eu lembrei disso, né? Aquela coisa que a sociedade diz para você que é indispensável. É indispensável para a mulher ter um homem. De modo que quando chega ali aos 30 anos, à beira dos 30 anos, eu sei porque eu já acabei tendo que acarinhar muita amiga minha que estava chegando nos 30, quando elas começaram a sinalizar e a chorar. Meu Deus, eu vou ficar apatia. Meu Deus, ninguém vai me querer. Meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E se eu não conseguir ninguém? E se eu não me casar com ninguém? E se eu não tiver filhos? Como é que vai ser a minha velhice? Ora, todo mundo coloca na mulher o peso de como é que vai ser a sua velhice se você não tiver uma filha. E tem que ser uma filha, uma menina, para tomar conta de você. Que vida miserável, que vida infeliz será a sua se você não tiver uma filha. Que vida miserável, que vida infeliz é a sua se você nunca ter conseguido na sua vida alguém que te desse, né, fizesse esse comprometimento com você. Então, o peso que a sociedade coloca na menina, né,
Depois que ela passa dos 17, 18 anos, é um negócio terrível. Que faz com que muitas acabem se lançando em um casamento com uma pessoa que não tem nada a ver com elas, pelo simples fato do medo de estarem sozinhas. Pelo simples fato do medo da solidão depois dos 40, depois dos 50. E aí eu fico me perguntando, ok, tudo bem. Aparentemente parece até um motivo justo, né? Que a sociedade pensa, nossa, mas é tão ruim ficar sozinha. Aí depende também do que é que você entende como solidão, né? A questão da solidão e a questão da solitude. Por que esse medo tão terrível de estar só? Por que a gente não se basta de certa maneira? Óbvio que o ser humano é um ser social. Óbvio que a gente necessita de interação, a gente necessita de conversa, a gente necessita de afeto, a gente necessita de carinho. Mas o afeto, o carinho, o amor não tem que vir necessariamente de um par conjugal. Afeto, carinho e amor não tem que necessariamente vir de um filho que você tenha que ter. A gente tem afeto nas relações, né? Com os nossos amigos, com as nossas amigas, com as pessoas que estão próximas a nós. Afeto é uma coisa que você não consegue apenas de uma fonte, de um lugar. E muitas vezes a fonte que você acredita que é a sua fonte de afeto é o lugar onde não tem mais afeto nenhum. É o lugar onde não tem mais carinho nenhum. É o lugar onde não sobrou nada. E ali fica muitas vezes duas pessoas acreditando, porque a sociedade implementa essa visão, que porque você está 40 anos juntos, quer dizer que você tem afeto. Não, você pode estar 40 anos juntos, vivendo com um completo desconhecido. Porque aquela pessoa por quem você se apaixonou, aquela pessoa que você interagiu, aquela pessoa que teve afeto por você, te trata como nada ou como ninguém. Então vocês são dois conhecidos dentro da mesma casa, se enganando que existe afeto, pelo simples fato de terem medo de sair da zona de conforto. Então a pessoa te trata mal, muitas vezes você devolve na mesma moeda, mas a sociedade ainda diz para você vai fazer bodas de prata, vai fazer bodas de ouro. E se você fez bodas de prata ou você fez bodas de ouro, significa que você é uma pessoa de sucesso. Não é assim que a sociedade diz pra gente? E aí, de repente, o fato de você estar só leva as pessoas constantemente a estarem lhe inquirindo sobre o porquê você estar só. Parece que você está cometendo um pecado mortal de estar sozinha. As minhas amigas que não se casaram, né, que não tiveram filhos, e que muitas vezes entram na crise delas de por que não me casei, por que não tive filhos, né? Será que eu escolhi demais? Né? Elas passam muito por isso cada vez que alguém as encontra na rua e pergunta para elas, e aí? E aí? Você casou? E aí? Você teve filhos? Não? E aí, você não vai adotar nenhum filho? Por que você não pega um menininho para criar, uma menininha para criar, para tomar conta de você na velhice? Parece que a vida toda da pessoa gira em torno apenas disso, de você conseguir amarrar e laçar um homem para poder estar ali com você, porque se você não tiver um homem ou não tiver um filho, pronto, acabou o mundo. É assim que a sociedade limita o nosso potencial. É assim que a sociedade nos amarra, né? Nos aprisiona, né? Nessa cadeia de pensamento onde a gente não se basta, onde a gente não tem importância. Eu conversando outro dia com o meu cunhado, e aí ele chegou assim, disse, meu cunhado é muito amoroso comigo, coisa mais fofa do mundo. Amoroso com todo mundo, na verdade. Ah, meu amor, por que você não se arruma mais? Bota um batonzinho, se ajeita, né? Assim você não consegue ninguém. E eu ri muito com ele, porque eu nunca foi assim. Nunca necessitei de estar arrumada, de estar dentro de um padrão social para conseguir que alguém olhe para mim. Porque os atributos da gente, eles vão muito além da questão física, da questão de como é o meu corpo, de como é o meu rosto, de como está arrumado o meu cabelo. E sempre que eu vou fazer algo, seja no meu corpo, no meu cabelo, no meu rosto, eu penso em quem? Em mim, na minha satisfação pessoal, naquilo que me deixa feliz.
e não em como eu vou atrair outras pessoas, e nem em como outras pessoas vão me olhar. É certo que o olhar de julgamento da sociedade vai a vida inteira, acaba levando a gente a condicionamentos. Quando eu era adolescente, eu tinha muita baixa autoestima. Entrei até os 20 e poucos anos com muito baixa autoestima. E muito da baixa autoestima que a gente tem não está relacionada ao olhar masculino. Isso eu fui aprendendo depois dos 30, fui observando mais depois dos 30. Não é o masculino, na maioria dos casos, não sei se vocês entendem da mesma forma, que acaba falando pra gente coisas do tipo: você não tá bonito o suficiente, a sua perna é assim, o seu peito é assim, a sua bunda é assim. Pode prestar atenção, quando a gente se arruma, quando a gente se organiza e tal, e a gente sai na rua, quem mais olha pra gente são as mulheres. Porque a gente também foi ensinada na sociedade a competir uns com as outras. Então, sempre que você está no recinto que chega uma mulher muito bem arrumada, muitas vezes aquilo te diminui. Se a sua autoestima estiver baixa, quando entra uma mulher muito bem arrumada, muito segura de si, muito altiva, a presença daquela mulher te diminui. E não te diminui porque, de fato, a mulher é melhor do que você, ou mais interessante do que você. Porque o fato de estar bem arrumada, o fato de ter um olhar mais altivo, não muda em nada aquilo que você é. A atração que você exerce em relação às outras pessoas, o interesse que você desperta em determinadas pessoas. É a sociedade que diz para você que aquela mulher é a mulher ideal. Que aquela mulher sim é bonita e que você não. Que o bumbum daquela mulher é um bumbum agradável de olhar e o seu não. Então as mulheres se miram constantemente, as mulheres vão se mirando, elas vão se olhando, elas vão se observando. E boa parte da minha vida eu passei muito por essa questão com as mulheres da minha família. De que você não pode, é melhor que você não tire a roupa em presença de algumas mulheres da sua família. Porque elas não sabem simplesmente olhar você trocando de roupa como uma coisa natural, sem falar para você que tem um pneuzinho ali, que tem uns culotes lá atrás, né? Não sei vocês, tem gente que engorda na barriga, eu engordo nos culotes, os culotes ficam assim, ó. Aquelas capinhas de gordura aqui, ó, perto das cadeiras. A gente chama de cadeira por aqui. Então, dificilmente você tira uma peça de roupa em presença de uma mulher que não vai te mirar e que não vai fazer comparações. Olha, meu peito é assim, o teu peito é assado. Olha, tua perna é assim, a minha perna é assim. Olha, uma celulite ali. Nossa, mulher, olha uma estria ali. Então, as mulheres não são ensinadas a levantar outras mulheres. Elas são ensinadas a competir e a diminuir as outras mulheres. E isso é algo que a gente precisa sinalizar, que a gente precisa conversar, que a gente precisa tocar na ferida. Essa reprodução do machismo que acontece por muitas mulheres dentro dessa sociedade que a gente vive. A gente reproduz. Porque a mídia impõe um modelo. O modelo não era esse, o modelo está sendo imposto agora. Óbvio que agora, com a questão do empoderamento feminino, né, com a questão da celebração da diversidade, a gente vê as campanhas publicitárias trazendo corpos diferentes. Mas mesmo que esses corpos sejam, por exemplo, as campanhas hoje trazem corpos gordos, mas elas trazem corpos gordos padronizados. Então, sempre que você vê numa campanha publicitária uma pessoa gorda, né, se usa até o termo plus size, é um gordo padronizado. É um gordo com um tipo corpo pera. Então, é só uma espécie de vamos camuflar aqui e vamos fazer de conta que a gente realmente está celebrando a diversidade, mas de fato, você pode ser mais cheinha, desde que você tenha um corpo pera, desde que você tenha esse tipo de bumbum. Pode até aparecer a celulite, mas a celulite vai aparecer nessas pernas roliças, né? Mais torneadas. Na outra, não. Entende? Então, a gente passa por esse caminho onde não existe aceitação dos nossos corpos por nós mesmas. Por nós mesmas, por nós mulheres.
Eu estou sinalizando por nós mulheres. A gente vai observando as revistas, observando as capas, observando a publicidade, observando a novela, e a gente vai tentando se enxergar naqueles corpos padronizados, idealizados, né? Manipulados em programas de computador. A gente vai tentando encaixar o nosso corpo para dizer, não, meu corpo pelo menos parece com esse aqui, de fulana de tal. O meu rosto, o meu olhar parece com essa atriz aqui, parece com essa cantora aqui. Porque a gente vai tentando se validar, já que a sociedade muitas vezes não valida a gente. Então você está dentro de uma escola para você ver a questão de como os corpos são diversos e como dentro dessa diversidade toda que deveria estar sendo celebrada, a gente ainda sofre. Porque existe lá aquela menina na escola que é a menina que tem o corpo maravilhoso. E aquele corpo é o corpo desejado por todas as outras meninas, porque o corpo da menina, que todo mundo acha linda, é o corpo que está na televisão, é o corpo que está na capa de revista. Então a cintura é assim, o bumbum é assim, as pernas são assados, os peitos tem que ser desse jeito, a boca tem que ser isso aqui, o cabelo tem que ser isso aqui. E geralmente é um corpo branco, com cabelinho liso. E, na maioria dos casos, com o olho claro. Então a gente não é ensinado a se enxergar no mundo enquanto mulheres bonitas. Apesar de cada uma ser de um jeito e cada uma ter uma beleza. E muitas vezes para você enxergar sua beleza precisa que outra pessoa sinalize para você. Precisa que outra pessoa ressalte, né, o que esse traço seu é bonito, e não apenas um traço de personalidade. É óbvio que as pessoas vão dizer, gente, eu gosto de ser admirada pela minha inteligência, eu gosto de ser admirada pela minha personalidade. Não, a gente não gosta de ser admirada só pela personalidade, a gente não gosta de ser admirado só pela inteligência. Isso é balela, isso é conversa fiada, isso é autoafirmação que a gente fica falando o tempo inteiro para poder dar conta das nossas dores emocionais, da nossa baixa autoestima. Ninguém no mundo quer ser elogiado e amado tão somente por conta da personalidade. Porque a gente vive num mundo onde a gente busca beleza. A gente vive num mundo onde a gente observa a beleza. E a gente observa a beleza em tudo. Quando a gente senta na beira do mar para mirar o mar, a gente observa a beleza que tem no mar. A beleza que tem no horizonte. A gente observa as árvores, se você for aqui do Nordeste, os cactos, e você fica procurando beleza. Né? Quando você passa por um cacto, por um xique-xique, por um mandacaru, né? E você olha aquela flor ou aquele fruto que é diferente, você observa a beleza. Você observa isso, é a beleza. É o aspecto físico da coisa, é o aspecto material da coisa. Você não fica preso ao aspecto de personalidade, Você não se prende a isso. E por que você não se prende a esse aspecto de personalidade? Porque no primeiro momento, o que você tem para observar é o físico, é a beleza. Então todo mundo tem alguém que olha, que observa e que diz, nossa, essa pessoa me atrai. E me atrai por quê? Me atrai porque ela tem esse rosto, porque ela tem esse corpo, porque ela tem esse cabelo, porque o jeito que ela se porta é desse jeito aqui e traz beleza. Porque o sorriso dela é bonito. Então a primeira coisa que a gente tem para ver quando você entra num salão que está cheio de gente é o aspecto físico. É isso que a gente tem. E é por isso que celebrar a diversidade é uma coisa tão importante. Porque a gente precisa passar esse olhar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, de que a diversidade é algo para se celebrar. Você precisa olhar para os seus traços e você precisa você mesmo validar os seus traços para que outras pessoas validem. Sabe por quê? Quanto mais empoderada e quanto mais segura da sua beleza você estiver, mais brilho você transmite através do seu olhar. A sua postura é outra postura. A forma como você se coloca no mundo, ela é diferente quando você se ama. O seu olhar é outro. Você pode ter uma beleza padrão muito forte, uma beleza dessas da mídia, e não atrair muita gente.
Porque o seu olhar é sempre de tristeza. O seu semblante está sempre baixo. Você não tem uma alegria na sua forma de ser, na sua forma de viver. E tantas vezes a gente encontra tantas pessoas assim no mundo que tem um corpo e um rosto, né, padrão de mídia, mas que não tem luz, não tem brilho, não tem alegria, porque está com a autoestima destruída, sabe-se lá por quê ou por quem. E a gente não entende, a gente não consegue entender. Por que essa pessoa é tão triste? Por que o olhar dela é desse jeito? Né? Por que ela não se coloca nas situações? Por que ela não se empodera? Por que ela não entende e não observa e não enxerga a própria beleza? Porque a mulher bonita na sociedade, bonita, padronizada, ela também sofre. Ela também passa por processos que a gente não passou. Porque tudo na vida é processo, gente. Tudo na vida é processo. A gente vai se construindo ao longo da vida. Sabe aquela coxa de retalhos? Pedacinho por pedacinho, a gente vai se construindo da mesma forma. Vão quebrando a gente vai costurando pedacinho de novo, quebram de novo, a gente costura de novo, e a gente vai vendo no final dessa coxa de retalho todinho quanto beleza tem nela. E aí sim, beleza de personalidade. Personalidade e empoderamento que vai transparecer na forma como você se coloca, na forma como você fala, na forma como você não aceita menos do que você merece, na forma como você não procura migalhas, na forma como você se basta, na forma como você entende que você vem antes de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Porque se você não estiver bem com você, você não consegue ser uma boa mãe, você não consegue ser uma boa esposa, você não consegue ser uma boa namorada, você não consegue ser uma boa filha, você não consegue ser absolutamente nada quando você não se ama o suficiente para entender que você é importante, que você se basta. Mas tudo é processo, tudo é caminho. Como a gente falava lá no princípio, caminhos de liberdade. E muitas vezes quando a gente fala de liberdade, as pessoas pensam que a gente está falando basicamente de solidão. Que a gente está falando basicamente de estar só. Bom, primeiro quando a gente fala da questão de estar só, a gente precisa entender uma coisinha básica. Se você entra no seu quarto e você senta-se sozinha, sem ninguém, e você fica triste, é preocupante. Como é que você não fica feliz em face de si mesmo? Como é que você se machuca tanto, a ponto de olhar para si mesmo e dizer, eu não estou em boa companhia? Primeiro, você precisa entender que você está em boa companhia. A sua companhia é a melhor companhia que você tem no mundo. É você que mora dentro desse corpo que é o seu templo. Você precisa amar e cuidar disso aqui que é o seu templo. Isso é importante para você. Quando você se sente bem com você, segura, feliz, você se sente bem ao lado de qualquer pessoa e você faz qualquer pessoa estar bem ao seu lado porque você está feliz. Você tem segurança no que você fala, você tem segurança no que você faz. Você respeita o outro a ponto de estar 100% com o outro. Então, liberdade não tem que ver com estar só, com viver só. Liberdade não tem que ver com eu escolher a solidão como uma forma de vida. Mas é preciso que a gente entenda que estar ligado a outra pessoa e ser livre é um processo muito complexo. E por quê? Porque o outro precisa entender que o seu valor chamado liberdade, ele é tão importante para você, que se ele de repente começa a querer te aprisionar, você não vai ficar ali. E quando é que você está aprisionado? Né? Quando é que você não consegue viver uma liberdade a dois? Quando você começa a se entristecer. Quando você começa a ficar insegura. Quando você começa a olhar para você e não se reconhecer mais. Então, enquanto você estiver com alguém com quem você esteja feliz, num lugar onde você se reconheça você mesmo, e onde a pessoa reconheça você, esteja feliz por você ser você, você consegue viver a dois a sua liberdade. E o seu caminho de liberdade é ali mesmo, a dois. E você não está numa zona de conforto, você não precisa sair dali.
Porque você só precisa sair de um lugar que não te faz mais bem. Você só precisa sair de um relacionamento que é tóxico, que é ruim pra você, que te faz mal, que diminui. Você só precisa sair de perto das pessoas que te menosprezam, que te fazem sentir menor do que você já é, que te fazem chorar e nem se importam se você chora. Pessoas que acreditam que você não tem lá muito valor. E pessoas que sinalizam pra você que você não tem o valor que você tem. Não é assim? Eu acredito, que essa é a pior zona de conforto que você pode estar. Porque apesar de você achar que aí é o único lugar onde você tem segurança, porque você encontrou uma pessoa e a sociedade diz, olha, fulano tem um relacionamento, nossa, ela encontrou alguém no mundo. Se você acredita que isso aí, só a sociedade sinalizar que você não é fracassada porque você conseguiu alguém, é o suficiente, eu acho que você está querendo muito pouco da vida. A vida é para ser vivida em plenitude, porque a gente só tem uma. Você não tem duas vidas para escolher estar ao lado de pessoas que não te amam, não te valorizam, não te respeitam. Você só tem uma vida, é uma só. E mais, se você acredita que você tem uma vida depois dessa daqui, eu não acho que seja sensato você sacrificar uma vida aqui simplesmente para viver uma outra. Por que eu vou estar vivendo em dor? Porque eu sei, não, um dia lá, depois que eu morrer, eu vou ser feliz. E você passa a sua vida inteira aqui sacrificando o que você tem nesse plano, quando você pode ser feliz nesse plano e no outro plano, se você crê que existe outro plano. Você realmente acredita que é preciso sacrificar-se em nome, né, de um pensamento social? E voltando ao que eu disse para vocês a princípio, não importa a escolha que você faça. Não importa se você escolhe a zona de conforto, não importa se você escolhe entrar num processo de caminhos de liberdade. A sociedade vai te julgar de qualquer forma. Eu escolhi o seguinte: eu escolhi ser julgada por aquilo que eu sou, e não por aquilo que a sociedade quer que eu seja, e não por aquilo que a sociedade impõe a mim. Então, que me julguem, mas que me julguem por aquilo que eu sou. Esta sou eu, desse jeitinho, sabe? Dou um pouquinho de trabalho? Dou. Sou difícil de ser decifrada? Às vezes. E por que eu sou difícil de ser decifrada? Porque eu não escolhi o caminho de ser comum. Eu não escolhi o caminho que as pessoas dizem que é mais fácil. Eu não acho que é mais fácil. Apesar da liberdade, ela ter esse aspecto de dor, porque liberdade também é muito dor, por conta do julgamento que você vai receber da sociedade. É igualmente dor você se aprisionar, ainda que seja numa gaiola de ouro. Não importa se você está numa gaiola de ouro. Importa que se você não está feliz, a zona de conforto não é o melhor lugar para você. Ah, Gi, mas a gente tem que ser feliz 24 horas por dia, sempre? Não. Quando eu falo de felicidade, eu não estou falando dessa idealização, desse felizes para sempre, desse contos de fada. Eu acho que quem me segue já deve mais ou menos entender como é que eu penso a questão dos contos de fada, do felizes para sempre, das almas gêmeas e tudo mais. Mas de você ter mais momentos felizes do que momentos tristes ao lado de uma pessoa. Diz que felicidade é um instante na vida que você não quer que acabe. Felicidade é um instante na vida em que você não quer que acabe. É quando você está com a pessoa, você está inteira, saber que a pessoa está inteira, e você está feliz e fazer a pessoa feliz. E aí vocês podem ser felizes hoje e ter altos e baixos, mas serem felizes amanhã. E se complementarem, e se amarem, e se cuidarem, e se protegerem mutuamente. Não com um papel masculino de proteção ou vice-versa, mas de vocês escolherem se proteger e se amar mutuamente. Então é possível existir liberdade a dois.
A sua liberdade não vai ser tomada se você estiver ao lado de uma pessoa que entenda que ser livre, deixar livre é a maior prova de amor que você pode dar para um outro ser humano. Então, se você não tem coragem de trilhar caminhos de liberdade, de passar por esses processos todos aí, eu sinto muito. Eu sinto muito. Sinto mesmo, sinto demais. Porque se perde muito tempo tentando ser aquilo que as pessoas impõem que a gente seja e deixando de ser aquilo que a gente de fato é. O ser humano é muito diverso. Os homens são muito diversos. As pessoas dizem que os homens são todos iguais. É uma mentira deslavada. Nem os homens são todos iguais, nem as mulheres são todas iguais. Nem todas nós somos altamente sensíveis e nem todos os homens são insensíveis. A sensibilidade não é algo, não é um aspecto apenas do feminino. E a força não é um aspecto apenas do masculino, até porque a força não tem muito que ver com a questão da dureza, da frieza, do não demonstrar sentimento. A força é justamente o contrário. É justamente o contrário. Quando você é sensível, quando você consegue se colocar, quando você se mostra vulnerável, aí que você é forte. Porque fingir que é forte, todo mundo finge. Fingir que não tem sentimento, todo mundo finge. Principalmente por medo do sentimento. E é perfeitamente natural numa sociedade que impõe medo. Mas se de repente você entende que não precisa ter medo de ser você, eu acho que já está meio caminho andado para ser feliz. Gente, muitíssimo obrigada por terem acompanhado essa live. Muitíssimo obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. Uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus e até mais.